oitava igreja no Apocalipse? Não. Estamos vivendo o período de Laodiceia desde 1844. E ele vai durar até que Jesus volte. Quer dizer que não há uma oitava igreja e não há uma oitava mensagem. Então, a igreja de Laodiceia, que existia lá nos dias de João, na Ásia Menor, ela vivia uma situação parecida com a situação que viveria a igreja de Deus de 1844 até a volta de Jesus. E quem é que está vivendo nesse período? Nós. Então, qual é a verdade presente de Deus? A mensagem a Laodiceia. Então, qual é o recado mais urgente que Deus tem para dar ao seu povo hoje? A mensagem de Laodiceia. Bom, depois dessa enorme introdução, vamos ao texto bíblico? Apocalipse 3,14. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Então, é para nós a mensagem. O que o anjo diz? Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quem é esse? Jesus. Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Ele é o Amém. Ele é o princípio da criação de Deus. Espera aí, Jesus foi criado? Não. Ele é o princípio porque ele estava no princípio. Ele criou junto com Deus. Jesus não foi criado. Jesus é Deus. Deus é eterno. Deus sempre existiu. Verso 15. O que Jesus diz então para mim e para você hoje? Conheço o quê? As tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim porque és morno, e não és frio e nem quente. Vomitar-te-ei da minha boca. Qual é o estado de Laodiceia? Mornidão. O que é morno? Não é quente nem frio. O que é morno? Tudo está bem. Estudou a lição hoje? Não. Tá bom. Leu a Bíblia? Li. Tá bom. Foi à igreja sábado? Não. Tá bom. Fui sair antes. Cheguei atrasado? Tá bom. Tudo tá bom. É o estado de mornidão. Mornidão significa indiferença religiosa. Tanto faz. Indiferença religiosa. Nada pior do que a indiferença. Quem dera, disse Cristo para Laodiceia, você fosse frio ou quente. Quem dera você estivesse em algum extremo. O pior é que você é indiferente. E por que você é indiferente? Jesus apresenta o motivo. Verso 17. Como dizes, sou rico e estou enriquecido, e de nada tem o quê? Falta, e não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Qual é o problema da indiferença de Laodiceia? Ela acha que é rica. Ela acha que tem tudo. Isso é tão forte que eu, participando uma vez de um concílio de líderes de nossa igreja, quando eu disse que os 144 mil eram pessoas leais a Deus, de qualquer religião, eu quase fui apedrejado, porque alguns achavam que 144 mil tinha que sair de dentro do adventismo. Não, os 144 mil saíram de dentro da igreja. Irmãos, quem te ensinou isso? Os 144 mil serão todos os fiéis, leais a Deus no tempo do fim, não importa a sua origem. São aqueles que estavam em Babilônia e que na hora 10ª aceitaram o último convite de Deus. Eles também pertencerão aos 144 mil, e é claro que dentro do movimento adventista também
Haverá pessoas que vão participar dos 144 mil, mas você percebe o grau de autossuficiência que às vezes temos? Rico estou e abastado, e de nada tenho falta. O problema da igreja é que ela não percebe a sua real situação. E qual é a real situação? Jesus declara, nem sabes que tu és. 4 expressões. Quais são as 4 expressões? Miserável, pobre, cega e nu. Toda vez que eu leio essa carta Laodiceia, e eu lembro dessa palavra nu, essa palavra me remete ao Gênesis. Quando Adão e Eva perceberam que eles estavam nus. E quando é que eles perceberam que eles estavam nus? Quando eles comeram do fruto que era proibido comer. Há uma lição muito especial aqui que você deve aprender. Quando Adão e Eva participam do fruto, eles perceberam que eles estavam nus. A palavra hebraica é a palavra arumim. Nus. Mas arumim é a raiz, tem em sua raiz hebraica a palavra arum. E ela aparece mais uma vez em Gênesis 3. E sabe aonde que ela aparece? No verso 1. Quando Gênesis 3, 1 diz que a serpente era a mais sagaz de todos os animais. A palavra traduzida por sagaz é arum. E quando Adão e Eva comem do fruto, eles se tornam arumim. Eles foram criados iguais a Deus, mas o pecado os tornou iguais a quem? A serpente. A serpente era arum, o homem se tornou arumim, parecido com a serpente, porque desobedeceu a Deus. O homem percebeu que estava nu. Agora vem Cristo e diz para nós, para a igreja de Criciúma do ano 2023, você se acha rica e abastada? Você nem sabe que você é nu? Você é cega? Você é pobre? Eu li aqui uma versão, né? Desgraçada, sem graça. Vez por outro eu encontro algum irmão ou irmã que me procura e diz: Pastor Arilton, eu estou tão triste com a nossa igreja. Eu disse: por quê? Pastor, a nossa igreja está tão fria, a nossa igreja as pessoas não se envolvem, sábado é cheia a igreja, mas domingo e quarta não tem ninguém, só uns gatos pingados. O coitadinho do irmão que vem no culto é chamado de gato pingado na quarta, né? Acho que gato pingado é quem ficou em casa, né? Quem veio é o que está procurando, né? Eu digo sempre a esses queridos, não se preocupa, isso não pode nos assustar, porque se fosse diferente, nós não seríamos Laodiceia. Se fosse diferente, não estaríamos vivendo o último período antes da volta de Cristo. A igreja vai continuar sendo morna. O grande desafio nosso é estarmos vivendo o período de Laodiceia, mas não termos o espírito laodiceano. Esse é o grande desafio. Você não vai sair do período de Laodiceia, você não vai sair da época de Laodiceia, mas você não pode ser laodiceano. Você não pode ter a mornidão característica de Laodiceia. E como você escapa dessa mornidão? Primeiro passo, percebendo a sua real condição. E qual é a sua real condição? Você está nu, você se parece com a serpente. Esse estado de mornidão te afasta de Cristo e te aproxima do mal. E qual é o remédio? O bom é isso, né? Cristo, ele apresenta o problema, mas ele já dá o remédio. E agora vem o tríplice remédio. Acompanhe comigo a leitura.
Qual é o tríplice remédio que Jesus nos oferece? Verso 18. Aconselho-te que de mim compres, primeiro o quê? Ouro, refinado aonde? No fogo, para você se enriquecer. Roupas brancas, vestes brancas, a fim de que vistas, para que não apareça a vergonha da tua nudez, e unja os teus olhos com o quê? Com colírio, para que você veja. Então, você está no estado de mornidão, você está nu, parece com a serpente, mas eu tenho um remédio para você. É um tríplice remédio. Primeiro, aconselho que de mim você compre o ouro refinado pelo fogo. O que é o ouro? O que representa a expressão ouro refinado pelo fogo? Representa a fé e o amor. Então, o primeiro remédio para acabar com a mornidão de Laodiceia é você possuir fé e possuir amor. Interessante, né? A fé se materializa no amor. Nós acreditamos que Deus existe e aqui estamos na casa dele para adorá-lo. A fé se materializa e nós o adoramos porque nós o amamos. Você precisa ter fé como cristão. Você precisa agir pela fé. Mas, pastor, o que é fé? Bom, a melhor definição é Paulo quem dá aos Hebreus. É a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, você espera que vai acontecer, como nós esperamos a volta de Jesus, e é a convicção de fatos que não se veem. Você vê aquilo que as pessoas não veem. Vou dar um exemplo. Estamos estudando na lição da escola sabatina, essas 2 semanas, dízimo e oferta. Ninguém entende como alguém pode prosperar mais dando 10% de dízimo e ainda oferta para Deus. Ninguém entende isso. Como que você pode prosperar se você está tirando? Isso é viver pela fé. Então a gente dizima e oferta porque nós acreditamos no invisível. Acreditamos que quando eu sou fiel, dizimista e ofertante, Deus não vai deixar que a minha conta da farmácia chegue, Deus não vai deixar que a minha família adoeça, Deus vai me ajudar de várias formas e Ele vai honrar porque eu estou sendo fiel a Ele. Isso é viver pela fé. Quantos aqui, quem sabe, perderam um bom emprego por causa do sábado? Alguns poderiam dizer, isso é loucura. Você vai deixar de ganhar esse salário por causa do sábado? Alguns até dizem assim, pede lá autorização ao seu pastor, como se a gente pudesse autorizar alguém a quebrar o mandamento. Mas você vai e perde o emprego, você vai e gasta 6, 7 anos para se formar numa graduação, você não pode fazer um curso de pós, porque cai no sábado, mas você vai avançando em fé, porque você acredita no invisível. Você acredita naquilo que ninguém está vendo. Isso é viver pela fé. Agora, pastor, como é que eu posso crescer em fé? Porque quando eu olho para a Bíblia, eu encontro Daniel, José, Paulo. Como que eu posso crescer em fé? Fé é um músculo. O músculo tem 2 caminhos. Ou ele se fortalece, se desenvolve, ou ele atrofia. Fé é isso. Ou ela se desenvolve, ou ela atrofia. Como que você desenvolve um músculo? Meditando todo dia de manhã cedo. Vou caminhar em meditação 10 quilômetros para fortalecer o meu pulmão. Eu vou fazer 30 abdominal aqui na mente. Vai funcionar? Não. A fé é um músculo. Quer crescer em fé? Exercite-a. E como você exercita? Começando com as pequenas coisas. Porque Deus vai dando todo dia oportunidade a você, para você viver pela fé. E quando você se agarra